Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentio ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica não. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida.
Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online. Um papo reto entre eu, você e Deus. Amém? E essa noite nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Boa noite, Aninha. Boa noite pessoal. Bom, para quem não conhece a Aninha, ela é 12 da Camila Santos, líder da equipe Kairos aqui da nossa igreja. Amém? E para que nós possamos estar começando a nossa conexão dessa noite, eu peço que você que está nos assistindo nesse momento, que você coloque a mão no seu coração, que você feche os seus olhos, para que eu possa estar orando com você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, nós pedimos licença para entrar diante da Tua presença. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por todo o cuidado, por todo o amor que o Senhor tem com as nossas vidas. Senhor, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, trazendo da Tua palavra. Senhor, que nessa noite, ó Pai, essa conexão, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo possa vir trabalhar em cada coração, trazendo, ó Deus, discernimento, trazendo sabedoria, em nome do Senhor Jesus, trazendo entendimento, ó Deus, da palavra ministrada essa noite. Senhor Deus, nos colocamos as nossas vidas diante do Senhor, que não sejamos nós, ó Pai, mas sim o Teu Espírito, agindo através das nossas vidas. Que nós possamos essa noite, ó Deus, ser canais nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Bom, como todo conexão, nós sempre trazemos uma palavra. Nós sempre trazemos um tema para que a palavra dessa noite possa se conectar com você que está aí. Amém? E o tema dessa palavra dessa noite, nós vamos falar sobre superação e coragem. E diante desse tema não poderia ser outra pessoa senão a história de Davi. Davi, escolhido por Deus e se tornou rei de Israel. Amém? Aninha, conta um pouquinho pra gente, quem foi Davi? Bem, Davi, antes de ser ungido rei, né? Ele era pastor de ovelhas. Essa história, ela tá em 1 Samuel 16, capítulo 16 e 17, tá, gente? E ele era um jovem muito obediente, o mais novo dos irmãos, né? De 8 irmãos. E ele pastoreava as ovelhas para seu pai. Amém. Bom, o começo dessa história fala sobre um simples jovem, né? Só que chegava um momento ali que esse simples pastor de ovelhas, Deus ele tinha um propósito sobre a vida dele. E essa noite você que está nos assistindo, Deus ele tem um propósito sobre a sua vida. Amém? Deus ele escolheu você desde o ventre da sua mãe, assim como ele escolheu Davi. Bom, e para que nós possamos trazer o entendimento dessa história para vocês essa noite, nós vamos trabalhar alguns pontos dessa história para que você possa entender e se conectar com a história de Davi. Ali no momento ali, Davi, ele pastoreava aquelas ovelhas e ele nem imaginava o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. E aí chegou o momento que Deus, ele falou com o profeta Samuel, para que o profeta Samuel, ele fosse até a casa de Jessé, pai de Davi, para que ele viesse ungir Davi a rei, né? E aí chegando ali, o profeta Samuel chegando na casa de Jessé, ele foi procurar quem ele iria ungir, que Deus havia enviado ele àquela casa. E naquele momento ali, Jessé ele começou, ele ouviu, né, o profeta Samuel, e ali ele começou a chamar os filhos. E dali de repente veio o filho mais velho. E aí Samuel ele ficou olhando ali aquele homem de porte alto, né, porte de soldado. E naquele momento ali Deus falou para Samuel, porque naquele momento Samuel ele achou que seria ele Davi, né? E como foi isso?
Bem, quando ele viu o irmão de Davi, ele logo, né, já pensou, é esse daqui o que será ungido rei. E Deus falou ao coração dele, né, que o homem vê a aparência, mas que ele vê o coração. E muitas das vezes é o que nós, seres humanos, realmente fazemos. Nós olhamos a aparência, nós olhamos ou a aparência da pessoa, ou a aparência do local que ela mora. E para assim julgarmos se ela é capaz de X coisa, tal coisa, ela não é capaz. Só que Deus, ele olha o seu coração. E é ali que vai, né, decidir tudo que você é capaz ou não. Porque é ali que Deus está colocando as coisas na gente, né? Exatamente. Então, ali naquele momento, Deus, ele falou ao coração do profeta Samuel. E aí mandou chamar, falou assim, mas você tem outro filho. E aí mandou chamar Davi. Foi quando Davi, ele veio, né? E aí, naquele momento, ele foi ungido, né? Só que Davi, ele era um simples pastor de ovelha. E naquele momento, ele foi ungido, só que no outro dia, ele continuou pastoreando as suas ovelhas. E naquele momento ali, Davi, ele continuou pastoreando, porque Davi sempre foi muito obediente aos seus pais, né? Ao seu pai, que o pai mandava que ele ficasse cuidando das ovelhas. Então, Davi, ele deixou em algum momento, a partir do momento que ele foi ungido, ele deixou de cuidar das ovelhas? Não, em nenhum momento Davi atropelou o processo. Ele foi ungido, porém ele continuou em obediência a seu pai, né? E ele continuou vivendo todos os processos, né? Ele foi obediente aos processos. E no momento o processo era ser um pastor de ovelhas. E ele, em nenhum momento, fala na Bíblia que Davi murmurou, que Davi desobedeceu, que Davi quis se sobressair aos irmãos ou ao pai por ter sido ungido rei. Exatamente. Só que Davi, ele ficava ali naquele momento onde ele estava no campo, ele estava cuidando das ovelhas. Naquele momento, Deus, ele estava preparando Davi, né? Com as situações, com as coisas que estavam acontecendo ali, quando ele estava ali cuidando das ovelhas. De repente, você que está em casa, nesse momento, nos assistindo. Por muitas das vezes, quando a Aninha falou, nós falamos ali, Deus, ele não vê como o homem vê. Né? Deus, ele vê o quê? Ele vê o nosso coração. Ele sabe aquilo que nós somos. Então, isso que importa para Deus. Então, não importava que, de repente, Davi era de pequeno porte, que Davi, ele era simples pastor de ovelhas. Deus, ele estava atento com o coração de Davi. Deus, ele estava atento a todo momento o que Davi fazia. As atitudes de Davi. Então, naquele momento ali, Deus, ele ficava ali olhando tudo aquilo que Davi estava fazendo com as ovelhas. E às vezes você pode pensar assim, ai Deus, mas eu faço tantas coisas e nada acontece. Davi, ele foi sim ungido a rei, só que ele não se tornou rei da noite para o dia. Que nem a Aninha falou, ele viveu um processo, e nós temos que viver um processo nas nossas vidas. Davi, ele esperou com paciência o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. E ele não, de maneira alguma, ele deixou de cuidar das suas ovelhas. Porque naquele momento que ele estava cuidando das ovelhas, Davi, ele estava sendo forjado por Deus. Né? Mas Aninha, e depois? Depois Davi, ele foi ungido, Davi, ele continuou ali pastoreando as ovelhas. Só que chegou um momento que Davi, o pai, né, chegou para Davi e falou assim, Davi, eu quero que você saiba como seus irmãos estão. Porque os irmãos trabalhavam para o rei Saul, que era o rei de Israel. Então, como que foi isso? O pai de Davi, né, Jessé, pediu para ele estar levando alimento para os irmãos, aonde eles estavam. E quando ele chega lá, ele vê que está uma movimentação diferente. E ele começa a ouvir os murmurinhos, né, dos soldados todos amedrontados e falando a respeito de um gigante que estava afrontando o seu povo. E que o rei, ele estaria dando a filha em casamento para quem enfrentasse e matasse esse gigante. Só que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E conforme ele foi perguntando, chegou uma hora que ele perguntou para um soldado próximo do irmão dele, que ouviu e interpretou totalmente ao contrário. Muitas vezes as pessoas vão te interpretar totalmente o oposto do que o seu coração está querendo passar para elas.
E nesse momento o irmão de Davi chamou ele de uma pessoa soberba, disse que ele estava querendo ver, né, de certa forma ali, a desgraça do povo dele. Tipo, ele estava se divertindo com aquilo que estava acontecendo. E não era o que estava acontecendo. Davi estava realmente preocupado. E Davi não se importou com o que o irmão falou. Uma coisa que eu acho que é muito importante nessa parte é que ele deixa ali pra gente o ensinamento. Não se importe com o que as pessoas estão falando ou estão deixando de falar. Continue no seu objetivo. Porque se ele tivesse parado ali e ido embora, ele não teria enfrentado o gigante. Porque ele não ia saber o que estava acontecendo. Exatamente. Então, Davi ali naquele momento, ele viu aquela movimentação. Naquele momento, ele foi mal interpretado, né? Só que aí chegava aquele momento assim que Davi, ele começou a se interessar, como a Aninha falou, e saber o que ia acontecer, né? E aí, o que aconteceu ali depois? Depois que Davi falou ali com o irmão, que foi mal interpretado. E aí, como foi? Davi, ele vai até o rei e ele fala que ele quer enfrentar o gigante, né? Só que o rei, ele acha um absurdo, porque ele é novo de idade e pequeno. E ele fala para ele que não, meu filho, não faça isso, você é muito novo ainda, né? E aí ele explica como que ele vai, da onde vem a coragem dele. E ele fala que, como pastor de ovelhas, quando o leão ataca as ovelhas dele, ele vai, pega pela juba e enquanto ele não mata para resgatar a ovelha, ele não para. E assim ele faz com o urso e todos os animais que tentarem tirar as ovelhas do pasto, ele protege. E que pelo nome do Senhor, ele faria a mesma coisa com o gigante. Então ele não vai, mesmo ele tendo sido treinado com a força do braço dele, ele mostra, olha rei, eu pela força do meu braço eu enfrentei tal animal para proteger as ovelhas. Então pelo nome do Senhor eu vou conseguir derrubar esse gigante. E então chegava aquele momento que Davi ele ia enfrentar. Então naquele momento ele explica ao rei Saul que ele iria enfrentar, que ele era sim capaz. Davi ele sabia que Deus estava com ele ali a todo momento, né? E por muitas das vezes, assim como chegava aquele momento que as pessoas ali estavam todas amedrontadas, porque um gigante daquele, aquele exército ali, só que todo mundo estava com medo de enfrentar. E Davi não. Davi ele sabia que Deus estava com ele, que Deus iria capacitá-lo ali, porque quando Davi ele estava ali pastoreando aquelas ovelhas, ele estava sendo forjado por Deus, ele estava sendo capacitado por Deus, porque Deus ele já tinha um propósito na vida de Davi. E assim como Deus tinha um propósito na vida de Davi, Deus ele tem um propósito na sua vida. Amém? Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, assim como Davi foi. Só que por muitas das vezes nós precisamos passar por um processo. E vai chegar um momento que nós vamos ter que derrotar os nossos gigantes. Qual que é o gigante que você precisa derrotar essa noite? Assim como Davi ele enfrentou. Nós temos duas opções. Eu não sei qual que é o gigante que você precisa derrotar. Seus medos, inseguranças, traumas, frustrações. Qual é o gigante que você precisa derrotar essa noite? Deixa eu falar algo para você. Você tem um Deus que está com você o tempo todo. Tem um Deus que está ao seu lado a todo momento. E Ele sim está à frente da batalha. Mas nós precisamos confiar que com Ele nada irá nos destruir. Porque Ele é Deus, o Deus do impossível. Porque naquele momento, quem poderia imaginar que Davi ia derrotar aquele gigante? Não é mesmo? E aí Davi ele explica assim, não, eu sou capaz, eu vou fazer. Então assim, por muitas das vezes nós temos a opção assim, o gigante está na nossa frente. Vai chegar um momento que nós temos que derrotar esse gigante. O que nós vamos fazer? Nós vamos enfrentar ou nós vamos parar? Porque se nós pararmos, nada mais vai acontecer. As coisas vão permanecer como estão. E esses gigantes, muitas vezes, é nós mesmos. Né? E aí, para a gente dar continuidade, Davi ele falou que ia, só que chegou um momento que Saul falou assim, então a gente tem que te preparar para essa batalha. E aí ele falou assim, a gente vai colocar os equipamentos, vestes em você. Como foi? Bem, quando Saul vê que ele não vai voltar atrás, Davi ele tinha certeza de quem ele era em Cristo, né, em Deus. E ele falou que ele não ia pela força do braço, ele ia
né, pela força do Senhor dele. E quando Saul vai colocar a armadura dele, é a armadura de Saul, né? Na Bíblia fala que ele pega a armadura e coloca nele. Então eu imagino Davi totalmente desengonçado em algo que não é dele, por preocupação, né? Saul coloca nele, mas não era. E ele mesmo fala, né, que aquilo ali não está servindo nele, que não é dele, e que ele não vai conseguir com aquilo. E ele tira tudo, a armadura, ele devolve a espada, e aí ele luta com as ferramentas que o Senhor dá para ele, que é o que hoje nós conhecemos como estilingue, né? E a pedrinha, né? Ele vai com 5 pedras e um estilingue. Então, assim, que eu deixo para vocês em relação a isso. Não olhe a luta da outra pessoa e ache que a força que ela tem é a força que você precisa para vencer a sua luta. Não queira usar a armadura de outra pessoa, porque Deus, ele vai te preparar do jeitinho que ele precisa te preparar para vencer o que ele sabe que vai vir lá na frente. Exatamente. Então, Davi, ele enfrenta e ele derrota o gigante. Sabia que Deus ali estava a todo momento com ele. Então, muitas das vezes nós temos sim gigantes para que nós possamos enfrentar. Nós temos que ter certeza que Deus está conosco. E quando Ele está conosco, nós vamos e enfrentamos, né? E temos essa vitória em Cristo. Mas aí depois, Davi, ele derrota o gigante, e aí como foi? Bem, depois que ele derrota o gigante, ele tem a recompensa, que era a filha do rei, né? Mas ele ainda tem que passar por processos. Ainda demorou um longo tempo, né, para ele ser ungido rei. E em nenhum momento ele fala na Bíblia que ele murmurou, que ele reclamou, né, ou que ele foi em algum lugar orar e cobrar a Deus, né, da promessa que ele recebeu anos atrás. E vai passando os processos, né, que ele precisa passar, e até ele ser nomeado rei. E é muito bonito porque ele realmente, o mais bonito é ele não murmurar, ele não reclamar. E desde o começo, independente do que a gente vê na Bíblia, que Davi não reclama, né? Mas que Davi, ele sofreu uma rejeição. Tanto que ele foi esquecido pelo pai. E Deus pediu para Samuel perguntar para ele se tinha mais um filho. E aí ele fala, tem Davi. Né, e pede para chamá-lo. Ele nem foi chamado para o almoço, junto com os irmãos, o pai e Samuel. E mesmo assim, você não vê em nenhum momento falando na Bíblia que Davi reclamou. Interessante a Aninha falar sobre reclamação, porque muitas das vezes nós queremos algo, nós queremos uma bênção e nós só reclamamos. Como que as pessoas elas costumam murmurar, porque elas querem, só que elas param no processo. Elas querem e não derrotam seus gigantes. É engraçado a gente pensar assim, que se Deus ele tivesse contado para Davi tudo o que ele iria enfrentar, assim como talvez Deus falasse assim, para que você chegasse aonde o propósito de Deus iria te levar, se Deus contasse o que seria, será que a gente enfrentaria? Ou será que a gente pararia ali no meio do processo? Mas Deus ele é tão perfeito que Ele dá a promessa e Ele nos capacita. A partir do momento que nós decidimos, nós posicionamos e nós enfrentamos os nossos gigantes. E Davi ele não parou. Davi ele não se tornou rei de Israel da noite para o dia. Deus ele foi forjando, Deus ele foi capacitando, até chegar o momento aonde Deus ele colocou Davi, aonde Ele havia chamado Davi. Como para ser rei de Israel. Então, muitas das vezes, Deus ele tem sim um propósito nas nossas vidas. Deus ele tem uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida. Mas por muitas das vezes, por conta dos gigantes que nós temos que enfrentar, nós desistimos. Aí nós murmuramos, nós reclamamos e nós questionamos a Deus. Mas por que Deus comigo é diferente? Davi ele teve paciência. Ele teve superação e ele teve coragem. Ele foi enfrentando tudo aquilo que ele precisava para se tornar rei de Israel. Então, que essa noite, diante dessa palavra que você está nos ouvindo, se você está se conectando com a história de Davi, que nesse momento você possa analisar quais os gigantes que estão te parando, o que você precisa enfrentar para alcançar a promessa de Deus sobre a sua vida. Qual o gigante que você precisa derrotar? Nunca se esqueça que Deus está com você.
Davi, ele tinha certeza que Deus estava com ele. E ele não temeu em momento algum. Ele foi, ele encarou e ele venceu. Amém? Aninha, e diante dessa palavra, né, essa palavra de superação, essa palavra de coragem, todos nós aqui, quando nós trazemos um convidado para a nossa conexão, nós sempre falamos sobre um testemunho. E eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo, para que as pessoas possam se conectar, assim como eu creio que elas já estão se conectando com a história de Davi. Cada ponto aqui que nós estamos trabalhando. Que você possa falar, por que você se conecta com a história de Davi? Só que para que as pessoas possam entender, eu quero que você comece a falar sobre o seu testemunho. Amém? Amém. Bem, eu tenho 28 anos. Eu morei com os meus pais casados até os 5 anos, 4, quase 5, como eu faço final do ano. E meu pai, ele traiu a minha mãe dentro da nossa própria casa e ela mandou ele embora. E desde então nós passamos vários processos, principalmente no meu caso, um processo de morar com a minha mãe e com tantas outras pessoas que no decorrer do testemunho eu vou falar. E para vocês entenderem, a minha mãe, ela veio de Minas muito nova, se eu não me engano, com uns 15 anos. E ela conheceu meu pai pouco tempo depois. Ela passou por alguns processos na vida também, em relação a ter saído de casa muito cedo. E ela adotou muito a minha avó paterna como mãe. E minha avó passou por um problema de saúde devido a diabetes, que ela teve que amputar um dedo do pé. E a minha mãe abraçou a causa. A minha mãe abraçou a causa de cuidar da minha avó. Ela, de certa forma, ela largou todos os filhos. Nós somos em 3 por parte de pai e mãe e 1 por parte de mãe. E ela abraçou a causa de uma forma que ela acabou, quando nós menos esperávamos, minha mãe estava morando com a minha avó em outra cidade. E nós ficamos com o meu avô. A minha avó, ela tinha um bar e devido a o local não ser local para criança, nós ficamos, né? Nós ficamos em Sumaré e minha mãe foi morar com a minha avó em Americana. Aninha, e como que foi esse momento assim? Você era muito novinha quando teve essa separação, mas você se recorda o que isso representou para você? A separação dos seus pais? Bem, eu achava que ia ser, mesmo sendo muito nova, eu tenho a lembrança do meu pai ir embora. Eu estava no quintal e eu olhei assim, meu pai com a mala, olhou para mim e virou e foi embora. Ele mal deu tchau. Eu me conecto muito com a história de Davi em relação ao meu pai. Porque o meu pai, acho que até mais do que o pai de Davi, ele esqueceu de uma forma dos filhos, não só de mim, dos 3, que eu acho que talvez se perguntar quantos anos eu tenho hoje, meu pai não sabe. Se perguntar para ele quantos anos eu tenho, ou qualquer um dos meus irmãos, ele não sabe, porque ele escolheu assim, se afastar. Então você não tem relacionamento nenhum depois da separação? Ou você teve algum tipo de relacionamento com ele, de estar, ou chegou um certo momento que cada um foi para um lado? Bem, eu até tive. O que aconteceu? Por a minha mãe estar cuidando da minha avó no local que a minha avó tinha aberto o comércio dela, no bar, eu tenho uma tia, ela era casada com o irmão do meu pai, e eu tenho uma irmã de criação, né, minha prima, que é a irmã do coração, que tem a mesma idade que eu, tem 28, e nós temos pouca diferença, assim, meses mesmo. E a minha tia conversou com a minha mãe e me chamou para morar com ela, e a minha mãe deixou. Então, também tem o processo da minha mãe, como ela não teve essa referência materna, e pelo que ela conta, o meu avô era muito violento, por isso que ela fugiu, ela não teve, e eu acho que ela está aprendendo com alguns processos a ser uma mãe mais presente, a ser uma mãe. E ela deixou, e eu fui. E aí foram, na verdade, onde começou as minhas superações. Porque ali começou o processo do primeiro ponto que nós conversamos, sobre o homem ver a aparência e Deus ver o coração. E era isso que a minha tia via. Ela via a aparência, o que sobressaía
E ela não aceitava, porque muitas vezes as pessoas falavam assim, começava de uma simples coisa, como a sua filha parece com o seu marido? E era eu, que não sou filha legítima, né? Só que o meu tio é irmão do meu pai, então é meio que normal eu parecer com ele até, porque os dois são parecidos. Mas pra gente voltar só um pouquinho. Por que você foi morar com a sua tia? Assim, como que foi essa transição de você ir morar com ela? Como que você se sentiu? Muito nova, mas de repente você tinha algum sentimento? Como ficou o relacionamento entre você e a sua mãe nesse período? Quando você foi morar com uma outra pessoa? Bem, era tudo muito confuso, porque assim, eu ia visitar minha mãe e a minha avó, e eu meio que eu não ligava de entrar lá no bar, dava oi para todo mundo. E nós sabemos que o ser humano, né, ali é um local que não era para uma criança estar. E quando a minha tia chegou e me viu sentada no colo de uma pessoa que ela sabia que não tinha uma boa índole, ele era considerado amigo da família, mas ele não tinha uma boa índole, aquilo causou muita revolta nos meus tios e preocupação. E aí ela me chamou para estar morando com ela. Eu não lembro muito bem, para ser bem sincera, tem algumas partes que na minha cabeça foram apagadas. E eu só lembro de estar indo com ela e eu me senti bem, porque eu sempre amei minha prima, muito. Ela é a única da família que tem a idade bem parecida com a minha. O resto ou é muito novo, ou é tipo uns 4, 5 anos mais velho, coisa de criança, se identificar. Eu fui morar com ela, eu tinha 6 anos, a primeira vez. Que eu fui 2 vezes pra lá, tá, gente? E depois de 1 ano com ela, minha mãe me pegou de volta. E aí foi o contato que eu tive com meu pai, que eu te falei que eu tive um contato ainda com ele. Eu morei um tempo com meu pai e a minha madrasta. Foi um tempo legal. Eu não posso falar, tipo, meu pai, ele sempre me respeitou, graças a Deus. Pelo menos esse trauma eu não preciso levar em relação a ele. Ele sempre me respeitou. Várias vezes eu acordei com meu pai, tipo, me cobrindo mesmo, passava a mão na minha cabeça e ia embora. Graças a Deus, em nenhum momento eu precisei me preocupar com isso. Só que meu pai, ele era muito frio. Eu tenho a lembrança de um dia estar no sofá, deitei no colo dele, ele começou a fazer cafuné em mim, e eu sorri, ele falou, tá gostoso? Eu falei, tá, tô feliz. Ele levantou e saiu. Então, eu acho que pelo meu avô ser uma pessoa muito, muito fria, ele aprendeu daquele jeito. E é o que a nossa pastora sempre fala, nós não damos aquilo que nós não temos. O meu pai, ele não conhece a Jesus até hoje. Então, que amor que ele vai dar? Ele já não teve. Então, ele pode dar o amor de Jesus, mas ele não conhece. E ele meio que não aceita. Então, eu deixo para vocês, nós não vamos dar aquilo que nós não temos se nós não conhecermos através de Jesus. Porque Ele pode dar. Se você não teve amor do seu pai, da sua mãe, se assim como Davi você foi esquecido, cuidando de coisas ou cuidando dos seus irmãos, Deus, Ele vai te dar. Ele vai te ensinar, mas você precisa aceitar os processos. E por muitas das vezes é tão difícil a gente aceitar esses processos. Você que está nos assistindo, começar a se conectar aqui com a história da Aninha, não, mas é interessante porque, de repente, a pessoa fala assim, nossa, que história. Ela foi ali, morou com a mãe, teve a separação, aí a pouco ela morou com a tia, voltou, morou com o pai, e depois? Depois eu voltei a morar com a minha mãe. E aí começou um processo muito complicado, porque aí nós fomos... meu avô estava na casa que nós morávamos. Na época que meu pai era casado, meu avô já morava lá, numa edícula no fundo. E eu morava com ela, no fundo do bar da minha avó. E eu ia muito para casa do meu avô e de uma tia. Quando eu fui para casa do meu avô uma vez, e gente, eu sempre me perguntei por que eu não lembrava da minha infância, né? Na verdade, até hoje eu não lembro muito. E eu tive uma líder quando a nossa igreja era lá na Marechal Carmona. Ela conversando comigo, o Espírito Santo, ele incomodou ela para perguntar sobre a minha infância. E eu comecei a chorar porque eu não lembrava. Por mais que eu me esforçasse, eu não lembrava. E eu falei para ela, eu não lembro, eu não sei por quê.
E ela falou, comece a orar e pedir para Deus te mostrar o porquê você não lembra. E aí Deus me trouxe exatamente o porquê que toda a minha infância foi bloqueada na minha memória. E na verdade, até estudos mesmo falam, né? Quando nós sofremos um trauma muito grande, pode ser que o nosso cérebro ele se bloqueie para te proteger emocionalmente. E foi o que aconteceu. Mas o Espírito Santo me mostrou, porque foi meu primeiro leão, né? O meu avô, ele abusou de mim quando eu era muito nova. E quando a gente ia para casa dele, nós... Quantos anos você tinha? Eu não lembro, mas foi depois dos 7. Foi depois dos 7 e antes dos 11, porque foi o processo que eu morei com a minha mãe e com o meu pai. Eu creio que tenha sido por volta dos 9 anos. E a pessoa que era a minha referência masculina. Porque, na verdade, hoje, olhando para tudo, a minha referência é Jesus. Porque aqui eu não tive outra referência. E ele abusou de mim, não chegou a cometer o ato, mas ele passou a mão em mim e o meu irmão e a minha irmã estavam perto. E aí começou uma preocupação, porque eu tenho uma irmã e ela é mais nova do que eu. E aí eu não morava com a minha família, ela é totalmente desmembrada, tá? Se a sua família é assim também, não questiona, não tenha raiva de Deus, não se afaste de Deus por causa disso, porque nós temos o livre-arbítrio e Deus, ele é imutável e o que ele colocou ele não tira, e ele nos deu o livre-arbítrio, ele nunca vai tirar isso da gente. Só que na palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem ao Senhor. E ele usou e usa até hoje essas coisas. E esse foi a primeira coisa que eu enfrentei. Porque a rejeição eu não entendia ainda por que meu pai era assim. E eu amava tanto meu pai, eu tinha um carinho tão grande por ele, que para mim qualquer coisa que ele me dava era o suficiente. Tava bom, né? Aquela migalha de amor. Porque ele era meu pai. E para mim aquilo estava bom. E depois, só para vocês entenderem, eu conversei com a minha líder. Ela era líder da equipe, eu tinha uma líder direta. E ela me ajudou com esse processo de liberar perdão, de aceitação, de que eu não podia mudar aquilo, né? Que Deus ia tratar em mim, né? E depois, voltando, né, para minha história, antes da conversão, eu fui morar com a minha tia de novo, basicamente pelo mesmo motivo, por ela ter pego a mesma situação, só que eu mais mocinha. E aí ela olhou para mim e falou assim, você quer ir embora com a tia? E eu abracei. Eu falei, eu preciso, porque eu comecei a entender que aquele lugar não era bom para mim. Eu tinha vergonha, porque os meus amigos da escola, eles se afastavam de mim. Eu tinha uma amiga que sabia toda a minha vida, ela via, e ela me aceitava como eu era. E ela ia na porta, ela ia lá, e os pais deixavam com todo cuidado, ela ia pelo fundo, porque tinha o portão da casa e o portão do comércio. E ela ia, Aninha, trouxe sua tarefa. E eu tenho várias lembranças gostosas a respeito dessa amizade. E isso é o zelo do Senhor, é o cuidado. Ele sabia que se eu não tivesse alguém ali, né, para mostrar que me amava, eu não ia suportar. Porque eu ainda não era convertida. Eu não entendia o amor de Deus. Então, eu precisava de algo ali no natural mesmo, no físico, algo palpável. E muitas vezes você também deve ter essa pessoa, vamos dizer assim, o seu Samuel, né? Que vai ali e entrega uma promessa para você, que te mostra que você vai viver algo grande. E Deus faz isso por amor, né? Nós vivemos a parte dolorida, porque as pessoas têm o livre-arbítrio e elas vivem aqueles processos que atingem o seu processo. Mas o amor de Deus, ele é tão grande que ele vai pondo pessoas no seu caminho, outras situações que vão te fazer ser fortes, né?
Aninha, nesse momento, né, que você passou por essa situação, quando você foi abusada, isso traz muita dor, muito sofrimento para dentro da gente. É algo que fica no fundo da nossa alma. Que se você, que nem você falou, era algo que você buscava refúgios para que você pudesse se sentir amada. Porque de repente você só se sentia desprezada, como a gente falou sobre naquele momento da aparência, né? Que a sua tia via ali a sua aparência. Então, naquele momento de dor, de sofrimento, esse processo de superação, nesse primeiro momento que você passou, esse primeiro momento que você teve que matar esse leão, essa fase para você se recorda hoje, essa lembrança traz como isso no seu coração? Porque hoje você é convertida, você é líder de célula, hoje você está nos caminhos do Senhor, uma menina que está sendo forjada a todo momento, que Deus está trabalhando a todo momento, porque nós somos trabalhados a todo momento, né, por Deus. E como foi isso depois para você, quando você imaginava ter passado por essa situação? De você ter passado que naquele momento você tinha que entender que você precisava liberar perdão. Depois disso, o que aconteceu? Bem, depois que eu entendi isso, na verdade eu fiquei muito assustada e preocupada. Tipo, será que a minha irmã viveu o que eu vivi? A minha preocupação foi com ela. Na verdade, eu não conseguia, de certa forma, sentir raiva do meu avô. Ele já tinha falecido quando o Espírito Santo me trouxe à memória essa situação. E depois, na verdade, conversando com outras pessoas da família, eu descobri que ele fez isso com outra pessoa. E aí eu busquei força para ensinar ela que ela tinha que liberar perdão. E não foi um processo, eu acho que essa parte, sinceramente, por eu não lembrar, né, foi um dos processos mais fáceis de superar. Para mim, tá, gente? Porque eu não lembro com detalhes. O Espírito Santo só me mostrou o porquê do bloqueio. Eu não sei se aconteceram outras vezes. Eu não sei. Mas a pastora fez uma quebra comigo e eu liberei perdão. Esse foi, de todos os gigantes ou leões, urso que eu tive que enfrentar, esse foi o, de certa forma, na minha vida, o menos complicado de todos. Aí depois disso que eu morei com o meu pai e eu fiquei com a minha mãe, eu voltei com a minha tia. Isso com 11 anos, gente. E com 11 anos eu fui morar com ela. Aí você já tem mais entendimento. Você consegue saber quando você está sendo rejeitado ou não. Você consegue saber quando você está estorvando ou não, quando você está incomodando ou não. E aí que começaram vamos dizer assim, a ser... O forjar de Deus foi mais profundo, porque foram palavras lançadas, muitas palavras de maldição sobre a minha vida. Eu falo para vocês que estão ouvindo hoje, que é pai, que é mãe, de sangue, de coração, se você é um tio e está criando alguém, um avô, avó, madrinha, gente, toma muito cuidado com o que vocês falam. Porque o que vocês lançam na vida dos seus filhos, na ignorância ou não, isso reflete por muito tempo. Você viveu muito bem isso, viveu isso muito de perto. E por muitas das vezes pode ser que muitas pessoas que estejam nos assistindo essa noite também possam viver ou já viveu assim como a sua história. Muitas pessoas podem estar se conectando com a sua história essa noite. E Aninha, depois de tudo isso, como que você resume a sua adolescência? Assim como a história de Davi. Davi ele foi forjado, Davi ele foi ensinado, só que ele teve que matar. Então esse foi o primeiro leão. E depois começaram a vir as situações difíceis. Quais as situações difíceis que te marcaram até antes de você se converter? E aí, de repente, como que era o relacionamento com a sua mãe? A sua mãe, de repente, sabia tudo aquilo que estava acontecendo dentro de você? Como era o seu relacionamento dentro da casa com a sua tia? Já com mais entendimento. Bem, um dos pontos que a gente conversou, né, sobre ser mal interpretado.
eu sou uma pessoa muito sanguínea. Era, porque eu melhorei muito. E eu era muito explosiva. E com o entendimento das situações, eu comecei a ficar muito revoltada. A minha mãe, ela ia me visitar e às vezes ela prometia coisas e ela não cumpria, como domingo que vem eu vou te ver. E ela não ia. E aquilo eu descontava nos meus primos, eu ficava extremamente agressiva. Só que meu tio e minha tia nunca soube interpretar o pedido de socorro, o pedido de colo. E assim como Davi, ele tinha uma intenção e o irmão interpretou de outra forma, eu vivi isso até eu ir embora da casa da minha tia, essa má interpretação. E quando eu cheguei na igreja, eu dei muito, muito trabalho para a pastora Rubia em relação a isso. Porque eu era muito arisca. Eu não sabia demonstrar que eu queria amor e atenção se não fosse com briga. Porque na onde eu morava, eu tinha um ambiente de muita briga, mas por conta deles comigo, não entre eles. E ali eu fui mal interpretada por diversas vezes, e aí eram mais palavras lançadas sobre mim, cada vez mais. E aquilo é um ponto muito legal, gente, na história de Davi, que quem puder e tiver interesse em ler depois, né, que é os versículos que nós falamos, 16 e 17, em nenhum momento mostra Davi falando que ele se sente rejeitado. Nós entendemos que ele foi rejeitado porque o pai esquece que tem um filho cuidando das ovelhas e nem chama o filho para almoçar. E, tipo assim, em nenhum momento eu reclamava. Porque era como se no meu cérebro aquilo tivesse desligado. Aquilo para mim era o suficiente. Porque a minha mãe não teve. Então ela não soube passar. Ela é muito carinhosa. Hoje ela é uma mulher completamente diferente. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso. Mas ela não sabia como demonstrar o sentimento. Então eram várias promessas que não eram cumpridas e eu descontava nos meus primos. Uma briguinha que era para ser entre irmãos, virava cadeira voando, muito chute, muito soco. Eu era muito, muito agressiva. Até que chegou o dia que o meu tio falou para minha mãe. E eu só fiquei sabendo isso depois de muitos anos. Ou você leva ela embora, ou você deixa nós cuidarmos dela, porque senão nós vamos matar ela de bater. E a minha mãe sumiu. E eu não entendia o porquê minha mãe tinha sumido. E aquilo foi me causando muita raiva e muita amargura. E aí eu fiquei mais violenta. Só que aí era comigo que acontecia a situação. Eu me mordia, eu me beliscava, eu me maltratava psicologicamente demais. Tudo que eles falavam para mim ecoava de mim para mim mesma. Você é intrometida, você é feia, você é burra, você é chata, você fala muito, você não sabe se comportar. E isso, eu me acostumei com isso. E hoje eu sei vigiar para não fazer isso, mas isso virou um hábito. Me colocar para baixo. E até hoje eu não sei receber elogio. Hoje falaram para mim, seu cabelo tá tão bonito. Eu falei, eu cortei. Tipo, eu não por mau agradecimento, porque eu não sei lidar com isso, porque eu não tive. Eu não tinha. E eu não sei lidar a ponto de contornar a história, sabe? E eu acho que nessa parte, assim, em relação aos meus tios, eles me afastaram da minha mãe. Eles tiraram a oportunidade da minha mãe e de mim mesma, de termos essa conexão, tipo assim, olha, quem são os meus pais de criação são vocês, mas quem me gerou foi ela. Eles me tiraram isso. Até chegar ao ponto de eu olhar para minha mãe, na pracinha de frente com a minha casa, e falar para minha mãe, mãe, eu não consigo te ver como mãe. Você é só minha amiga. E eu sei que isso dói na minha mãe até hoje. Porque sempre que ela lembra, ela fala. E eu sei a ferida que eu causei nela. Então, assim, gente, não se culpe pelas feridas que você causou em outra pessoa. Mas saiba pedir perdão.
saiba buscar dentro de você, em Deus, tá? Não na força do seu braço, porque o Davi, ele deixa muito claro para Saul que ele não ia na força do braço dele, que ele ia pelo Senhor dele. Então, assim, mesmo que você não seja convertida, tenha o entendimento nessa noite de que Deus, ele que vai te ensinar. Deus, ele nos ensina a construir, a desconstruir. Hoje, eu sou uma Ana que está terminando uma desconstrução de autoimagem totalmente distorcida, porque a minha tia me fez me ver assim. Todo esse período que você viveu de dor, de sofrimento, deixou muitas marcas. Muitas marcas, marcas profundas. Você que está em casa nos assistindo essa noite, está se conectando com a história da Ana. Por situações que você viveu dentro da sua casa, com seus familiares. De repente ali, situações que você não conseguiu e não consegue lidar. Assim como Davi, ele sabia que Deus estava com ele, mesmo diante das situações difíceis, Deus está com você. Ana, e depois disso, isso algo que marcou muito a sua vida. Teve algo que você viveu antes de você se converter? Mais alguma coisa? Antes de você se converter, até você passar ali no processo que você conheceu a Jesus? Bem, na adolescência, eu acho que eu já estava com uns 13 anos. Na escola, o meu primeiro contato, na verdade, com Deus, assim, foi na escola dominical. Mas por ter toda a minha infância realmente ter tido um bloqueio muito grande na minha cabeça, eu lembro só de bem pouquíssimas coisas. Então é como se eu não tivesse conhecido a Deus e Jesus naquela época. Aí, na minha adolescência, um amigo de escola, ele se converteu e ele começou a falar de Jesus para mim. Foi até engraçado, porque ele me chamava, ele tentava me convidar, e eu não, até que ele chegou ao extremo. Ele foi meio que igual os irmãos de Davi. Olha, tá bom, você não quer? Então tá bom, se você morrer, você vai pro inferno e eu vou pro céu, tá? E aquilo, meu Deus, eu vou pro inferno. Você vê aquelas imagens, né? Eu fiquei, não, eu quero ir com você. E o meu primeiro contato, assim, foi na Batista, né? E eu comecei a ir, só que o negócio da aparência novamente. A minha tia não queria que eu fosse, ou brilhasse, ou fosse diferente da filha dela e do filho dela. E ela começou a me barrar. E eu comecei a evangelizar meus primos. E o meu priminho, ele era o mais novinho. E aquilo começou a queimar no coração dele, ele ia comigo. E a minha prima ia por obrigação. Então eu tinha que sair de lá e ir para o mundo. Então eu vivi em cima do muro por falta de opção, por obediência. Ela fazia eu ir, agora você vai na praça com a sua irmã. Que era realmente, quem conhece Sumaré sabe, é uma praça que tem ali no Pisserno, ela é super famosa. Você mora em Sumaré, né? Mas não sei se você conhece. E aquilo ali era um antro de perdição. E eu comecei uma luta, que foi mais um leão, para não ceder às coisas do mundo, né? Só que aí você vê os amigos fazendo, aí a amiguinha beija, aí a outra amiguinha também, e aí você também quer. E a falta de afeto paterno começou a me fazer procurar ter alguém. E eu comecei a gerar um sonho dentro de mim, que eu busquei de forma errada. Então, não tem problema você sonhar, mas tem problema em como você vai buscar realizar o seu sonho. E eu comecei a ter aquele negócio por ter a minha família, a constituir a minha família. E nesse momento, então, foi o momento que você começou a conhecer o mundo literalmente. E como que foi essa fase da sua vida? Como que você resume esse período de conhecer o mundo? Você teve relacionamentos? O que você viveu? Fala para as pessoas que estão nos assistindo. Bem, no começo eu era muito nova, eu tinha 14 anos, então foi algo muito inocente. Você fica, você beija ali, você conhece, e aquele carinho muito grande. E quem tem aquela falta ou de pai ou de mãe vai saber do que eu estou falando. Nós começamos a ficar pegajoso, porque você quer suprir algo que você não tem, que você só vai suprir em Deus. E como eu era obrigada a viver
eu vivia, quando eu estava na igreja, eu vivia a plenitude do que eu ansiava, do que eu tinha começado a conhecer. Mas, por obediência, eu ia junto com a minha prima e aquilo começou a conflitar dentro de mim, a ponto de eu começar a achar normal estar na igreja. É só um beijo. Estar na igreja, não, mas eu tô namorando. Na minha cabeça eu estava namorando, estava super escondida da minha tia fazendo as coisas tudo errado e estava namorando na minha cabeça. E aí nós sabemos, né? A palavra do Senhor diz que o morno ele regurgitará, né? Ele não se agrada. Mas aí eu volto naquela frase, naquele versículo, que todas as coisas cooperam para o bem. Então ele começou a trabalhar na minha tia. E aí nós mudamos para a igreja Monte Gileade, que ainda tem lá em Sumaré. E eu achei que eu ia ter paz. Falei, agora vai, que agora ela está indo com a gente. E como nós sabemos, quando nós estamos em Cristo, Ele deixa a igreja, o corpo, né? Para nós sermos tratados. E eu comecei um processo de tratamento de traumas, de insegurança, de medos. E eu fui começar a ser ensinada a superar e a criar coragem para algumas coisas. E ela interrompeu o processo de novo. Porque eu não podia brilhar mais que a família dela. E aí, quanto mais eu entendia que eu era rejeitada, mais eu me isolava. E aí eu conheci uma pessoa, que foi a pessoa que, isso em um ano praticamente, de mudar de igreja e conhecer essa pessoa, que foi com 14 anos. E a gente começou a namorar, eu tinha 14, ele 15. E a família dele era da Umbanda, do Candomblé, não sei direito, eles eram espíritas. E aí começou os meus conflitos entre o anseio do meu coração, a minha vontade de ter uma família e a minha religião e a dele, o que eu acreditava e o que ele acreditava. Pode falar. Então começou a tomar um outro rumo a sua história. Porque a partir do momento que você começou a conhecer, né, começou a ir para a igreja através de um evangelismo, daqui a pouco você começou a ver as coisas ali que o mundo oferecia. E muitas das vezes é assim, quando nós começamos e queremos nos posicionar, vem algo que começa a nos puxar para trás, fazendo com que a gente retroceda, né? E aí fazendo o quê? Oferecendo as coisas como se o mundo fosse suprir necessidades que somente Jesus pode suprir, né? E como que foi essa continuidade? Aí nós ficamos juntos 6 anos e meio, né? Pode-se dizer que eu perdi uma parte da minha adolescência. Não perdi porque ali Deus estava me ensinando. Eu ainda estava no meu pasto, né? E nesse processo, só para vocês entenderem como a minha tia ela era dominadora. Ela era dominadora. Se você é uma pessoa que não ouve o seu filho, mesmo que você vá falar não, você não quer saber a opinião, você não se importa, porque quem manda na casa é você. Enquanto estiver no seu teto, comendo da sua comida, quem manda é você. Agora, eu acho que essa parte é para essas pessoas. Porque o que aconteceu? Ela ficou sabendo que eu estava com essa pessoa e ela me arrumou um namoro. Ela me arrumou um namoro e aí eu larguei dessa pessoa por obediência mais uma vez. Comecei a namorar um dos meus melhores amigos. E eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa. E eu quero muito que ele conheça Jesus. Ele está nos acompanhando direto aí. Graças a Deus. Deus está fazendo a obra na vida dele. E ela quase destruiu algo muito lindo mesmo, que foi a segunda pessoa que Deus colocou na minha vida para eu afastar um pouco da minha mente aquela vontade de morrer. Eu morava num sobrado, chegava às vezes de noite, ela nem sonhava, ninguém na verdade nunca viu, mas eu abria a janela da minha casa, era aquelas janelas porta que dava direto para o quintal. Eu sentava na grade, porque aí eu já tinha aprendido que os suicidas não herdarão o reino de Deus, né? Só que eu falava, e se eu cair sem querer? E se eu cair daqui de cima? Atravessava a rua sem olhar? E se o carro me pegar? Não foi por querer, eu tentava burlar,
né, os mandamentos, os ensinamentos de Deus. Gente, não adianta a gente tentar burlar. Deus, Ele sonda o nosso coração e Ele nos conhece. E o que Ele fez, Ele não muda, Ele não volta atrás. Ele é imutável, como eu já disse, né? Deus, Ele tinha um propósito na sua vida. Assim como na vida de Davi, assim como a vida de quem está nos assistindo essa noite. Então, você tentava ali, de todos os momentos, acabar com tudo aquilo que você estava vivendo. Dores, sentimentos, medos. Então, Deus, Ele estava cuidando de você o tempo todo. Sim, começou a me sufocar tanto a situação, porque na minha cabeça eu falei, a pessoa que eu queria estar perto, eu não estou. A minha mãe desapareceu. Eu estou numa família, porque no decorrer desse processo, os meus tios se divorciaram também. E aí, não sei por que motivo, porque eu era muito nova, mas eu trouxe sobre mim o divórcio dos meus pais. E como eu descobri a traição do meu tio, ela mesma fazia questão de falar, não se sinta culpada, mas eu só descobri porque você me mostrou a mensagem. Então recaiu sobre mim o peso de uma família destruída. Aí eu falava, tudo que eu toco, eu destruo. E o meu próprio relacionamento eu destruí, porque eu podia ter falado não. Agora eu perdi quem eu queria estar e eu vou perder o meu melhor amigo. E era o que eu pensava. E aquilo começou a ser sufocante demais. A ponto de, eu perdi a minha vaidade. Eu já não tinha mais vontade de sair, nem para a igreja, nem para as coisas do mundo. Só que aí eu achei refúgio na bebida. Porque quando você bebe, você esquece de tudo. Mas no outro dia, assim como o pastor falou no sábado, tenta pensar como você acorda depois de um dia no mundo e como você acorda depois de um dia na casa de Deus. E é tão diferente. E eu não tinha mais vontade de nada. Ela matou os meus sonhos de faculdade. Ela matou os meus sonhos de família, porque ela tirou de mim a pessoa que eu queria estar perto. Eu falei, ela vai acabar com a minha amizade, porque a família dessa pessoa... Gente, eu sentava na calçada com ele, eu ficava horas. Estava de dia, o sol baixava e eu estava ali, era a única pessoa que eu batia no portão. Vamos conversar? E até aquilo ali, ela sem saber, porque hoje eu entendo, tendo Cristo no meu coração, eu entendo que ela não fazia por mal. Era o jeito dela de me amar. Eu aprendi com uma pessoa aqui na igreja que às vezes nós amamos tanto que nós não sabemos transferir esse amor para a pessoa. E com ela foi assim, eu quero acreditar que foi assim. E se não foi assim, Deus vai tratar com ela. Porque comigo Ele já está tratando. E aí eu comecei o meu primeiro gigante. Né? Deus já tinha me forjado com os leões e aí eu entrei no meu primeiro gigante. Que foi depois, nesse processo, eu terminei com essa pessoa. Realmente, a gente ficou muito tempo sem se falar. E eu tive um princípio de depressão. Porque eu perdi o meu melhor amigo. E voltei com a pessoa que eu gostava. E mil maravilhas. E sempre fugindo da religião dele. Deixando bem claro que eu entendi até então o que era certo e o que era errado. Mas o inimigo, quando você começa a abraçar as coisas que ele te oferece, começam a recair sobre os seus olhos, os seus ouvidos, várias escamas espirituais. E um dia, era sempre de sexta, eu nunca esqueço, era sempre de sexta-feira as reuniões. E era cada vez em uma casa, na rua deles mesmo. E eu sempre fugia. Virava e mexia, eu matava aula para estar com ele. Chegava sexta-feira, que era a reunião na casa dele, aí eu tenho prova. Aí um belo dia, ele não falou que tinha reunião lá. Ele falou, vamos para casa? Eu falei, vamos. Peguei meu materialzinho, matei minha aulinha e fui, né? Gente, não faça isso. E fui. Quando eu chego lá, estava todo o processo acontecendo da reunião espírita. E eu comecei a achar normal. Desde o primeiro dia, eu comecei a achar normal. Eu fugi dessa cilada por quase um ano. E quando eu caí nela, eu caí de cabeça.
Porque por toda a dificuldade de estar na casa de Deus que a minha tia colocou, nesse processo eu desisti. E aí eu comecei a beber, eu já não me sentia digna. Porque é isso que o inimigo faz com a gente. Ele nos oferece o manjar, né? Por dentro tá todo estragado, mas por fora tá bonito. E quando você come, já era. Você mesmo se sente indigna. E quando você não tem o entendimento que se você ajoelhar, pedir perdão, pedir para Deus te ajudar, quando você não tem esse entendimento, cada vez você vai se afastando mais. E aí você não entende como matar o gigante. E esse gigante eu não entendi como matar. Eu não entendi que era nas forças dos meus joelhos. E não das minhas pernas e dos meus braços. E não dos meus gritos. E não de tentar me matar, tirar a minha vida. E sim do meu joelho. E aí eu fui cada vez mergulhando mais de cabeça nessa religião. E até que um dia eu falei, Deus, se isso não é do Senhor, me dá um sinal. Eu falei em voz alta. Falei, mas se for do Senhor, me dá um sinal. E uma pessoa veio falar comigo, o que, de certa forma, como eu já entendia que eu sentia aquela solidão, o inimigo ele fica ao nosso derredor, né? Então ele já sabia. E a pessoa falou para mim, você se sente muito sozinha. Mas Deus manda te dizer que você não está sozinha. Nós temos que ter cuidado com quem vai falar com nós. Nós temos que ter o entendimento de qual armadura nós vamos vestir. Ela está nos servindo? Porque a de Saul não serviu em Davi. E ele teve entendimento de que era para ele tirar. E eu não. Eu coloquei e eu segui em frente. E cada vez mais distante de Deus. E cada vez ficando mais sufocante a situação. Porque eu amava Ele. Eu não ouvia muito falar de Deus. Porque ali eles têm... Enfim, eles têm, né, a crença deles. E eles ensinam do jeito deles. E cada vez mais escamas recaindo sobre os meus olhos. E por a minha tia ter esse jeito tirano, hoje eu entendo que eu estava fugindo, mesmo a Manuela, eu estava fugindo de tudo aquilo que eu vivia. E depois de um dia que ela me falou muitas palavras ruins, ela profetizou muito em relação a casamento. Gente, não brinque em relação a isso com as suas filhas, com os seus filhos. Ela falava que se eu casasse não vai durar nem 2 anos. Ela falava para mim. E depois de muito ser humilhada e muita falta de valor com o que eu fazia para ela, eu era o braço direito dela no negócio dela. Eu cuidava das finanças do negócio, eu cuidava do negócio. Nós tínhamos um salão, mas hoje eu também sou muito grata, porque esse foi um dos leões que eu matava dia após dia, porque o meu sonho era ser veterinária. Eu chorava. Ela tentava me ensinar, eu falava, mas eu não quero ser isso. E esse foi o melhor ensinamento que a minha tia me deu. Para você chegar onde você quer chegar, você vai precisar de algo. E o que eu posso te ensinar para você conseguir pagar a sua faculdade é isso. Que na verdade hoje é o que eu mais amo, que é a minha profissão, que é manicure, eu sou cabeleireira. E eu sou extremamente apaixonada. Esse foi o melhor ensinamento que ela me deu. E aquilo pra mim, tipo, eu cuidava e eu nunca tinha o valor. Não que eu fazia para ter valor, mas conforme você cresce, você entende que o que você está fazendo é importante e é algo que era para ser gratificante, você começa a querer da pessoa, né, aquele reconhecimento e se cobrar. E ela me tirou do serviço, ela me mandou embora. E eu falei, eu sei da minha capacidade. E aí foi um momento que, igual Davi, eu falei, não, Deus vai me ajudar. Mesmo estando em outra religião. E eu vou arrumar um emprego rápido. 2 dias depois eu arrumei um emprego, num salão. E eu falei para a dona, eu posso só começar na outra semana, porque eu quero ver meu pai, que é meu tio. E ele ia todas as segundas visitar a família, né? E aí eu fui, nessa época eu não estava morando com meu namorado, eu só namorava ele. E meu tio falou, ela quer que você casa. Vamos ver se ela tem coragem de deixar você casar. E depois de um tempo eu fiz. E ela deixou. Ela me mandou embora.
E num momento de muita revolta, de me sentir muito pequena, né? Porque ela brigou comigo e falou coisas horríveis por causa de um calçado que a filha dela queria. Eu falei assim, eu não preciso passar por isso. Eu tenho alguém que me ama e eu vou embora. E eu fui embora. Depois dela falar 3 vezes que era para eu ir embora, eu fui embora. E aí já era. Aí eu fui realmente para essa religião. Eu tomava passe. E aí começou que lá onde a gente ia, o Pai de Santo queria que eu começasse a trabalhar com isso. E hoje, sendo cristã, eu vi o cuidado de Deus. Que história, que testemunho. É impactante o seu testemunho, Ana, porque todo momento ali Deus ele cuidava de você. Todo momento eu vejo assim um cuidado de Deus literalmente sobre a sua vida, porque a gente passa por tantas situações e realmente quando nós não temos o amor de Jesus nos nossos corações, nós buscamos no mundo tudo aquilo que nós achamos que vai suprir. Por muitas pessoas buscam refúgios daquilo que viveu dentro dos seus lares, ali dentro do seu âmbito familiar, quando não tem uma resposta positiva, por várias situações que já viveu, as pessoas elas buscam refúgios em outros lugares. E recorrem aonde? Ao mundo, aquilo que o mundo pode oferecer. Drogas, bebidas. No seu caso, você se envolveu com bebida? Você chegou a se envolver com drogas? Graças a Deus, em nenhum momento eu usei droga. Eu nunca tive nem curiosidade, porque uma das coisas que o meu pai fazia, eu não sei se ele usa mais, mas ele fumava maconha. E ele não tinha pudor nenhum, ele não se preocupava em fazer o cigarro dele ali na minha frente. Ele só fumava longe, porque ele sabe que faz mal. Mas em nenhum momento ele se preocupava. Então, assim, a minha vida, né, até conhecer Jesus, foi uma série de violações, uma série de falta de respeito das pessoas que eram para me amar. Muitas vezes a gente espera ser respeitada ali no fato de, poxa, tenha cuidado com a minha saúde. Não faça isso perto de mim. Não permita que uma pessoa estranha me pegue no colo. Eu sou sua filha. Esse foi o processo mais difícil da minha vida, de perdoar a minha mãe. Porque conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo, aquilo foi gerando muita revolta em mim, de tipo assim, mãe, era para você me preservar. E muitas vezes ela ia me ver. Hoje eu entendo, era vontade de estar perto. Mas ela não tinha aquela, vamos dizer assim, aquela malícia de, esse cara que veio me trazer tá olhando torto para minha filha. Eu ia ver minha mãe, eu não sabia, eu descia, meu tio não deixava ela subir. Meus pais, né, de criação não deixavam ela subir. Eu descia com a roupa que eu tava. Criança usa shorts, não era curto? Não, mas as pernas estavam de fora. E às vezes eu vi um olhar diferente. E conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo aqueles olhares. E conforme essas coisas foram vindo à memória, aquilo me gerava um bloqueio com a minha mãe. E é um bloqueio que hoje eu consigo superar. A minha mãe, ela foi ausente e ela sempre fala, eu fui ausente com você por conta disso. Mas antes disso, ela já não sabia ser mãe, porque ela não teve. E diante de tudo aquilo que a Ana está contando aqui pra gente, assim como eu estava falando um pouquinho anterior, muitas pessoas elas buscam refúgios fora, elas se envolvem com tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. E aí no seu caso, você começou cada vez mais a se afastar da presença de Deus. Cada vez mais você foi se afastando, porque você se envolveu em uma outra religião que foi te afundando ainda mais. E muitas das vezes, muitos jovens hoje não têm mais tempo de voltar. Muitos jovens estão se perdendo. Muitos jovens estão entrando de cabeça e mergulhando como se o mundo fosse algo assim, as coisas prazerosas, os desejos da carne,
o sexo fora do casamento, as pessoas têm se envolvido cada vez mais e elas acham isso totalmente normal. Né? Mas nós temos que entender, sim, é uma situação difícil que nós vivemos. Pessoas que já viveu, por exemplo, no seu caso, de repente tem pessoas nos assistindo agora que venham totalmente se conectar com a sua história. E aí de repente você fala assim, mas você falando assim, Rose, parece fácil. Não, não é fácil. Porque teve um momento que você conheceu a Jesus. Então, e depois desse processo, que começou voltando, né? Quando eu já estava morando com ele, eu era muito dependente dele. Eu era dependente dele porque eu encontrei nele o carinho que eu precisava de um pai. Eu encontrei na família dele um carinho que eu precisava de família. Eu tenho contato com eles até hoje. E, inclusive, a prima dele hoje se converteu, conheceu a Jesus e está na Sara Nossa Terra, só que é lá da cidade dela. E eu tenho um amor muito grande por essa família, porque, na verdade, o que eu precisava aprender de exemplo de família, para eu ter um olhar crítico de que homem eu quero para minha vida, que modelo de família, começou através da família dele. Então, eu sou muito, muito grata a ele. E, como eu te falei, depois que o pai de santo falou que era para eu iniciar, para começar os trabalhos e receber, aí o cuidado de Deus entrou. Ele veio como com a fúria de um leão sobre a minha vida. E por muito tempo, aí eu lembrei de Deus quando as coisas começaram a desmoronar. Por quê? Isso, quando falou isso, eu lembro exatamente. Nós estávamos 6 anos juntos, 1 ano morando juntos, e nós nunca brigamos, pois em 6 meses a nossa vida desmoronou a ponto de eu tentar bater na minha ex-sogra, de ir pra cima dela e ele ter que separar. E aí, logicamente, ela era mãe dele, ele começou a pesar, eu creio, né, a situação, e começou a ficar diferente. E eu sempre fui muito assim, de chutar o balde. Eu falei, você não quer mais? Tá bom, eu vou embora. Ele vai morar com a minha tia. Eu falei, não vou. Mas acabei indo, fiquei com ele. A gente tentou um pouco namorar. E ela falou, vem pra cá e vocês vão começar um relacionamento que você não teve quando você morava com sua tia. E não deu certo, gente. Porque quando Deus, nós servimos a um Deus que, se necessário Ele faz a ferida e Ele cura. E ali eu comecei um processo de uma ferida, que foi a separação. Depois de ter perdido um filho dele, nós estávamos juntos, nós ainda namorávamos, eu estava com a minha tia. Pouco tempo depois que eu comecei, né, que a gente se conheceu de um todo, eu engravidei. E eu perdi esse filho porque eu não sabia, e até porque o meu cérebro não queria aceitar. E eu estava com um sangramento, e na minha inocência, eu achava que estava tudo normal, né? Que não era um sangramento. E eu erguia a porta, eu pegava peso no salão, e a vida era a vida que seguia. Até que começaram os enjoos e eu percebi que eu estava grávida. E aí começou a correria. Você vai contar para sua tia, eu já estou arrumando a minha casa, você vai vir morar comigo. E toda a família dele, eles são muito família. Toda a família dele começou a se mobilizar. Ele morava no fundo da casa de um tio com a mãe. E toda a família, não, a gente vai dar isso, a gente vai dar aquilo. E eles começaram um processo que, até hoje, para mim, é um exemplo de união. Independente de religião, independente de quem está nessa religião, porque essa prima dele está ganhando a família inteira. Graças a Deus, para a glória de Deus. Mas independente de quem está ou não, eles são um exemplo de união para mim. Eles são minha referência em união. E aí eu falei, tá bom, mas termina primeiro, porque quando eu for falar com ela, ela vai me bater. Porque ela sempre foi muito violenta comigo. Eu tenho N lembranças de situações que não precisava da agressividade que ela teve. E ela teve. Então aquilo me amedrontou muito, a ponto de um dia eu ficar tão apavorada e tão transtornada dele falar, tá bom, eu vou comprar um remédio pra você, você toma e tira essa criança. Porque do jeito que você tá, você não vai conseguir nem amar essa criança. Você não vai conseguir passar amor pra ela. Olha o que você fala, olha o que você faz. E aí eu tive um estalo de que não era por aí. E eu amava muito ele.
E quando aconteceu isso, depois a gente tentou namorar e ele não queria mais. E aí eu tentei ser uma pessoa que eu não era. Eu mudei minhas roupas, eu mudei minha forma de vestir. Não porque eu queria. Que, na verdade, assim, hoje é o que eu sou, mas porque eu quero. Na época eu não queria, porque como eu falei para vocês, de tantas coisas, tantas palavras lançadas, eu fui perdendo a vaidade. E para reconquistar ele, eu mudei. E as pessoas sabem quando nós estamos sendo algo que nós não somos, né? Você chegou então a abortar? Ou Não, você perdeu eu mesmo? perdi mesmo. Ele chegou a falar isso na mesma hora. Eu falei, não volta, porque não é isso que eu quero. Eu pedi perdão para Deus, todo dia eu pedia perdão pro neném, porque eu falava, me desculpa por você não se sentir amado. Eu não tenho para te dar porque eu não tive. Eu não tenho como te dar esse amor, eu não tive, eu não sei o que é isso, socorro. E depois de todo esse processo, eu vivi toda uma história com ele. Tudo meu foi primeiro com ele. Todas as aventuras, matar aula, tudo foi com ele. Então, para mim, foi muito difícil essa separação e eu entrei em depressão. E eu fiquei de cama 3 meses. E foi aí que Deus começou a usar situações para eu e minha mãe sermos mãe e filha. Porque... E até hoje, gente, nós estamos nesse processo. Porque eu vejo minha mãe lutar para ser essa pessoa. E às vezes não, mas eu aprendi a não julgar. A não julgar. Eu sei que minha mãe tem muitos Golias que ela preferiu que ficasse afrontando ela. Porque ou a gente enfrenta, ou ele vai ficar debochando. Porque na Bíblia era o que ele fazia. Ele afrontava e ele debochava do povo de Deus. E eu entendo que a minha mãe ainda não encontrou o Davi que tem dentro dela. Ela está encontrando em várias áreas, mas em algumas não. Aninha, e como que você resume essa primeira parte da sua vida? Para que as pessoas de casa, eu creio que Deus, ele essa noite você está matando um gigante. Como que você resume essa primeira parte da sua vida? Totalmente superação. Totalmente. Porque era até difícil, né? Conseguir ter um convívio com a família do até então meu namorado, depois namorado, né? Porque no mundo a gente faz umas coisas que só depois a gente entende. Porque justamente por eu ser muito arisca. E ali eu encontrei pessoas que me entendiam e me amavam. E foi me ajudando a ficar menos pior, porque o processo verdadeiramente ele foi vivido e eu fui moldada, eu fui quebrada, né? Como um vaso de barro. E fui para a casa do oleiro quando eu cheguei na Sara Nossa Terra. E aí como que foi quando você conheceu realmente a Jesus? Só para ficar finalizado, ali a partir do momento que eu fui morar com a minha mãe, foi desesperador, porque meu irmão estava preso depois de mim. A minha mãe teve que guardar a dor dela para me ajudar a superar a minha. Então tem muitas pessoas que não entendem a dificuldade que eu tive de desvincular de uma pessoa que praticamente não me criou. Mas só eu sei como a minha mãe guardava a dor dela para me ajudar a superar a minha. Muitas vezes a minha mãe vinha, trazia amigas dela, falava, fala com a minha filha, me ajuda a fazer ela comer. Minha mãe me pegava pelo braço, não, hoje você vai tomar banho. Tira essa roupa de frio porque tá verão, era verão, eu estava com 2 cobertas e de agasalho. E tinha vezes que ela sentava do meu lado e eu acordava, ela estava chorando, porque ela falava assim, eu não sei como te tirar disso, porque eu mal estou conseguindo sair da mesma situação, só que por conta do meu irmão. E aí começou o meu momento de coragem, porque eu desenvolvi uma síndrome do pânico. E uma vez me perguntaram aqui mesmo na igreja, Ana, como que você começou? Porque eu tinha pânico de sair naquele horário que vai cair no Aurora, 5:30 da tarde, eu tinha pavor. Quando eu estava com ele, eu ia visitar a minha mãe, eu passava mal. Eu ligava para ele, eu gritava, eu falava, vem me buscar agora, eu preciso ir embora.
mas é tudo de criação. Gente, cuidado com como vocês lidam com os seus filhos, porque isso foi um trauma, porque minha tia olhava e falava, ó, quando o sol estiver caindo, eu quero vocês dentro de casa. E eu acostumei a estar na rua quando o dia estava claro, e ou à noite, era ou de noite, ou era de dia. Eu não tinha esse meio termo. E eu não sabia, mas devido à depressão e essa síndrome do pânico, eu criei esse pânico maior ainda, porque quando eu estava com ele, eu já tinha esse pavor. E isso ficou pior, isso me paralisou. A ponto da minha mãe ter que me levar para o trabalho. A minha irmã mais nova, esse tempo atrás, ela estava lembrando. A minha irmã mais nova tinha que me buscar no trabalho. Ela, eu acho, se eu não me engano, ela é 4 anos mais nova que eu. Então eu tinha 21, ela era menor de idade, alguma coisa assim. E ela tinha que sair à noite no escuro, passar por um lugar perigoso para me buscar, porque eu era paralisada. Mas aí chegou um momento que a minha mãe preferiu passar por ruim. E ela falava assim, eu não vou te levar hoje, não dá, eu tô lavando roupa, eu tô fazendo comida. Eu falava, então eu não vou. E eu chorava desesperadamente. E eu não ia. E aí ela tinha que vir e me levar. E esse foi meu outro Golias. E eu não tinha amigos, porque quando eles me chamavam para sair, eu não conseguia. Como que eu ia sair? Eu ia sair de dia, porque as meninas tinham o dia das meninas, e ia sair que nem uma louca, apavorada, no meio da diversão. E nessa época eu questionava muito Deus, porque os meus olhos voltaram para Deus. E eu falava, por que o Senhor fez isso comigo? Porque eu não pude. Eu cheguei a experimentar o vestido de noiva. Eu cheguei a ver salão de festa. Só que pelo jeito da minha tia, eu tive que ir morar com ele, porque eu não aguentava mais. Eu pegava... Gente, quando na palavra da célula fala sobre insegurança e medo, e fala que existem medos que nos protegem, são esse tipo de medo que eu vou falar. Eu não gosto de faca. Se eu me corto com folha, eu já fico agoniada. Eu tenho pavor de corte. E isso me livrou da morte por infinitas vezes. Eu pegava a faca, eu forçava na barriga, ou eu colocava no pulso. Eu falava, Deus, eu tenho muito medo de corte. Mas eu sentava na grade, eu atravessava a rua sem olhar, porque eu ansiava desesperadamente que o carro passasse em cima de mim. Porque era insuportável. Quando você vive as suas lutas sem Deus, elas são insuportáveis. É o triplo do peso. Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. Mas quando você passa sem Ele, isso é insuportável. E até isso foi tirado de mim. A oportunidade de lutar estando com Deus. Mas Ele sabia que esse era só mais um leão. E aí, quando eu estava com essa pessoa, eu conheci uma menina num trabalho que a mãe dele arrumou para mim, através da patroa dela. E essa menina, depois que eu me separei, né, assim, fui morar com a minha mãe, ela também se separou do noivo. E as duas estavam em depressão. E a gente ficou mais de 1 ano sem se falar. E nesse 1 ano, eu superei a depressão. Nesse meio tempo, a minha irmã sofreu um acidente, ficou entre a vida e a morte, aparentemente bem, mas por dentro com várias lesões. Então, foi uma das coisas que me levantou. Quando a gente para de olhar para a nossa dor e vai ajudar outra pessoa com a dor dela, seja física, que foi o caso da minha irmã, ou emocional, Deus vai nos curando. Porque Ele não age em cima do egoísmo. E quando eu lembro até hoje, eu ainda estava muito mal, mas eu já estava trabalhando. Quando ligaram para minha mãe e falou, a sua filha está no hospital, ela sofreu um acidente de moto. Minha mãe estava lavando roupa. E a minha mãe começou a chorar desesperadamente. Só que minha mãe trabalhava à noite. E ela não podia ficar com a minha irmã. E minha irmã, por ser menor de idade, está na UTI, consciente, precisava de acompanhante. Então, eu ficava à noite e minha mãe de dia. E eu abri mão do meu curso de comissária e de piloto, porque a minha irmã era mais importante que tudo para mim. Sou doente, apaixonada pela minha irmã. E quando isso aconteceu, posso dizer que foi o processo final da minha cura. Porque eu juntei a coragem que eu tinha, por amor a uma das pessoas mais importantes aqui na Terra para mim, que Deus me deu. Ela é um presente de Deus na minha vida.
E eu falei, não, eu vou. Eu esqueci, eu fui lembrar do curso quando a minha irmã estava sarando, que ela perguntou para mim. E eu abandonei tudo. Eu chegava no hospital, já tinha acabado o horário de janta, eu ia para casa, minha mãe não tinha feito janta porque ela precisava descansar. E a minha irmã tem uma amiga que eu falo que existem amigos mais chegados que um irmão. E, para a glória de Deus, minha irmã tem essa amiga, que foi quem cuidou de mim para eu cuidar dela. E ali eu me vi curada, né? Tive várias lutas, né? Porque a depressão a gente tem que lutar, o matar, né, das nossas emoções o tempo inteiro. E ali eu fui curada e ajudei a minha irmã e me aproximei mais dela e da minha mãe, entendi mais a minha mãe. E depois disso, essa amiga apareceu de novo. E ela, primeiro ela estava no mundo, a gente foi um pouquinho pro mundo juntas. Mas quando ela conheceu algo bom, assim como ela quis me levar pro algo bom que ela acreditava na época, ela me levou pro algo bom que era Deus. Então, para a gente poder... você viveu essa parte da sua história, dor, sofrimento, matou muitos gigantes, né? Leões ali, passou por muitas situações difíceis. E conta pra gente como foi sua transformação. Foi quando você aceitou Jesus e que você entregou sua vida a Ele e você falou, agora eu quero ser uma nova Ana. Foi, na verdade, foram momentos de enfrentar minha personalidade, que era muito forte, enfrentar meus traumas, porque o principal foi de entender que a minha mãe não podia me dar o que ela não teve. Foi o mais difícil, gente, ama sua mãe, ama o seu pai, independente do que eles fizeram para você. Ama, cuida, dá o que eles não te deram. Busca força em Deus, porque Deus, Ele é amor, Ele é justiça, mas Ele é amor. E ama, gente, só isso que eu tenho para falar para vocês em relação a pai e mãe. Ama, não é fácil, eu não estou falando que é fácil. Até hoje eu ainda preciso, muitas vezes, olhar e falar assim, ela não vai me dar o que ela não teve. E a minha mãe está passando por um processo de conversão ainda, ela já foi numa revisão de vidas, ela já conhece a Sara Nossa Terra Célula, fez o IV, não faltou uma aula, mas tem coisas que precisam ser mudadas. E eu estou há 8 anos quase na igreja, e eu ainda tenho coisas que vêm de lá de trás comigo, estão sendo melhoradas aos poucos. Mas tem muita coisa que eu melhorei e a minha mãe também, eu vejo. E hoje eu consigo olhar para ela e sentir orgulho de quem ela está se tornando. Amém. E Aninha, fala pra gente, como que você resume a transformação que Deus fez na sua vida? Você era uma Ana, depois que você se converteu, até hoje. O que Deus fez na sua vida? Porque seu testemunho é um testemunho muito forte. Hoje aqui a Ana, ela teve que matar um leão, matar um gigante, para estar aqui compartilhando com vocês esse testemunho dela. Então, como que você, o que você pode falar para as pessoas que estão em casa? Quem é a Ana hoje? Porque elas conhecem quem foi, aquilo que você viveu. Como é a Ana hoje? Bem, a Ana depois que conheceu a Jesus. Só para vocês entenderem o que eu vou falar depois. Quando eu estava nesse processo da depressão, e mesmo depois que eu vim para Sara, não entrava na minha cabeça o porquê que Deus tirou essa pessoa de mim, né? Que eu morei junto. E eu cheguei, inclusive, a ter uma conversa com a pastora, e eu falava, pastora, eu não entendo, não entra na minha cabeça. E uma vez o Espírito Santo falou no meu coração, eu não ia voltar para Jesus se Ele não tivesse feito essa ferida. Eu não ia voltar porque eu estava até então achando essa religião certa. Se Ele não tivesse feito essa ferida, eu não ia, com certeza, eu não ia aceitar o convite da minha amiga de vir para a igreja, eu não ia aceitar passar no revisão. Porque com o decorrer do tempo, quando você faz muito algo errado, muito tempo, e você não está aberta para tentar conhecer algo novo, aquilo se torna normal.
né? E se torna certo para você, é o seu certo. E depois disso, que o Espírito Santo falou isso em mim, eu descansei. Eu descansei e eu aprendi a amar a minha história, que me forjou. E o que eu posso dizer da nova Ana hoje é uma pessoa mais madura, uma pessoa que entende o cuidado de Deus. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo cuidado de Deus, porque depois da minha conversão, eu tive momentos, por a minha mãe não poder me dar aquilo que ela não teve e não entender que ela precisava mudar a história, né, da família, quebrar aquele ciclo. Eu tive momentos de que a minha mãe me abandonou com meu irmão, depois de convertida, e eu passei fome. Eu passei fome porque eu não queria contar para os meus líderes e para os meus pastores. E eu não queria dar trabalho, sabe? Eu comecei a voltar. Eu comecei a querer desenterrar a velha Ana, que trazia todas aquelas palavras ruins e aquelas coisas de ser um peso, ser um estorvo. E por algumas semanas, até meses, eu passei fome. E veio o suicídio na cabeça de novo, veio tudo de novo. Aí eu falei, não, pera, você já sabe quais as armas que você tem que usar e a quem você deve recorrer. E eu passei dias e dias na minha casa, no meu quarto, e eu orava, eu falava, Senhor, o Senhor vai me dar uma... Eu não tinha dinheiro para vir para a igreja, e como eu não queria atrapalhar, eu não falei para ninguém. Só que eu ajoelhava no meu quarto, e um Wi-Fi que a vizinha passou a senha, que não pegava no meu quarto. Deus, ele é tão cuidadoso que ele é um Deus de detalhe, gente. E ele foi cuidadoso nesse detalhe. Ele pegava no meu quarto, nessa época, e eu ouvia várias pregações. E nenhuma delas eu ouvi que se eu amo o Deus que eu sirvo e quem ele colocou para cuidar de mim, eu tinha que ser sincera. E aí eu recorri à minha liderança. E eu fui para minha pastora, para os meus líderes, e tudo mudou. Porque eles começaram a guerrear por mim no mundo espiritual e no natural. E eu sou eternamente grata a Sara Nossa Terra e a minha liderança pelo cuidado que eles tiveram comigo, pela importância. Eu não sou um número. Tem muita gente que fala, é número. Não, nós não somos números. Aqui nós somos vidas. É interessante você falar em vidas, o amor, o cuidado de Deus, né, sobre as nossas vidas. A transformação assim que Deus ele começou a fazer e Ele faz dia a dia. E sabe que eu me lembro diante do seu testemunho? Quando eu te conheci há 4 anos atrás, eu vi a Ana, uma menina que onde o olhar dela era triste. Muitas das vezes a Ana chorava muito, sempre quieta. E esses dias eu estava falando com meu marido, como a Ana tem mudado. Então, a todo momento, Deus continua cuidando da sua vida. Eu sei que assim, essa história é uma história muito forte, é um testemunho muito forte, né? Para que as pessoas de casa venham a entender que por mais difícil que seja a jornada, aquilo que nós vivemos, nós temos um Deus que nos ama. E Deus, Ele nunca nos abandona. Mesmo nos momentos ali que você poderia imaginar, Deus me abandonou. Não, Deus, Ele mostrava o cuidado. Então eu vejo aqui um brilho nos olhos da Ana. E como que Deus tem te capacitado, assim como capacitou Davi. Eu vejo o quanto Deus tem te forjado, assim como Ele forjou Davi. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele faz infinitamente mais daquilo que nós possamos imaginar. E para a gente poder finalizar a nossa conexão dessa noite, diante desse tema, dessa palavra de superação, de coragem, como que você finaliza essa conexão? Quem era Ana? Quem é a Ana? Para que as pessoas de casa deixem um recadinho para elas. Amém? Gente, de uma Ana totalmente insegura, uma Ana que tentou por diversas vezes contra a própria vida, uma Ana que se diminuía, para uma pessoa que a cada dia se conhece mais em Deus, se respeita mais, se ama mais, conhece mais até onde pode ir, aonde não pode. Eu quero falar para vocês,
Aceitem o processo. Eu não estou falando para vocês se conformarem. Davi, ele não era conformado, porque se ele fosse uma pessoa conformada, ele ia ser mais um vendo Golias afrontar o povo de Deus. Ele não era conformado, mas ele não murmurava. Passe pelos processos com lágrimas, joelho no chão, mas aceitando o processo. Louva na tempestade. E assim, Deus, ele nunca, pelo menos na Bíblia não fala, né, que Davi murmurou e que Davi se sentia rejeitado. Mas nós, lendo a palavra, nós entendemos que ele era rejeitado. E Deus, ele não precisa que você fique falando que você é rejeitado. Eu não falava. Eu mal entendia o que era rejeição. Eu precisei me tornar uma adolescente e para entender o que era rejeição, mas eu passei por isso por muito tempo. O meu pai, ele era como o pai de Davi. Ele me esqueceu. Ele me esqueceu e como eu sou esquecida por ele até hoje. Mas Deus, ele sabe, eu não precisei falar que eu era rejeitada, que eu me sentia assim. Ele colocou pessoas, situações, como ele coloca até hoje, pessoas e situações, para mostrar que eu sou amada, para mostrar o cuidado dele. E ele fez e ainda faz e vai fazer isso por vocês. Basta você entender e aceitar o processo. Aceita o processo, ama seu pai e sua mãe. Eu amo meu pai. Eu amo meu pai mesmo que ele não fale comigo. Porque eu sou grata a ele, porque através da vida dele eu fui gerada. Através da vida da minha mãe eu fui gerada. Minha mãe, ela fez coisas que me marcou, assim como a minha mãe de criação. Mas, gente, ame a sua mãe, respeita. Porque na palavra de Deus fala para nós honrarmos o nosso pai e nossa mãe. Não fala honre o seu pai e a sua mãe se ele for bom. Honre o seu pai e a sua mãe se ele te criou. Só fala que é para nós honrarmos o nosso pai e nossa mãe, para os nossos dias se prolongarem. Então, honra está queimando no meu coração. Eu não sei para quantas pessoas isso vai servir. Eu não sei quantas pessoas se sentiram violadas pela mãe ou pelo pai, ou desprezada ou esquecida. Mas está queimando no meu coração. Honra seu pai e sua mãe. Respeite a história do seu pai e da sua mãe. E dê para eles o que eles não te deram. Porque você conhece a Jesus. E se você não conhecia até hoje, hoje você está conhecendo. Então busca conhecer mais ainda Jesus. Porque Ele pode ser seu pai, sua mãe. Ele pode ser o que a gente não teve. E Ele é. Porque Ele é tudo. Amém. Bom, e nessa noite, diante desse testemunho, o nosso Conexão chega ao fim. E que esse testemunho venha de encontro com o seu coração essa noite. E que essa palavra, se você assistiu, se você ouviu esse tempo aqui conosco, que você possa compartilhar essa palavra, para que possa alcançar outras vidas. Vai ter momentos sim que nós vamos viver o deserto, vai ter momento que nós vamos ter que desafiar muitos gigantes, vamos ter sim que passar por situações difíceis para alcançar nossa promessa. Então que essa noite você possa ter a certeza do cuidado de Deus sobre a sua vida. Que nesse momento onde você está sendo forjado, onde você está sendo ensinado, onde você está sendo capacitado, você está sendo trabalhado pelo Senhor, ensinado pelo Senhor, para que você possa alcançar tudo aquilo que Ele tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então que nesse momento você possa fechar seus olhos, que eu quero orar com você. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra poderosa essa noite. Deus, que esse testemunho, que diante dessa palavra que nós trouxemos essa noite, possa, Deus, impactar muitas vidas, em nome de Jesus. Que as pessoas, Deus, venham ter um entendimento, a certeza que mesmo diante das dificuldades, o Senhor está cuidando, que o Senhor está ao nosso lado, nos forjando, nos capacitando a todo momento. E que o Senhor nunca tirou os olhos de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, ó Deus, por nos usar essa noite para falar da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha de encontro a cada coração, trazendo cura, transformação, em nome de Jesus. É que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Que vocês possam ter
uma noite abençoada em nome de Jesus. Que você possa estar conosco. Nós estamos aí com o nosso culto novamente de volta. Então, que nós, sábado e domingo, nós estaremos aqui. Amém? Que Deus venha abençoar a vida de vocês poderosamente. Deus abençoe. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. A imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair.